vocês que emagrecimento e obesidade é uma coisa muito interessante e nós precisamos refletir que as coisas não são tão simples? Vamos fazer uma ideia. O que a gente pensa? O que a gente pensa é que se a gente comer muito, a gente engorda, e que se a gente comer pouco, a gente emagrece. É isso. E a gente acha que se a gente comer carne, proteínas, proteína, carne não engorda, e para nas dietas nós devemos comer bastante legumes. Então isso parece uma regra definitiva, e isso parece que explica que se a gente comer gordura e se a gente comer muito carboidrato, nós vamos ser gordos. Vamos dar uma olhada na natureza? Vocês não ouvem falar desde pequeno que a natureza é sábia? Nós aprendemos com a natureza? Vamos ver o que a natureza nos diz. Afinal, nós temos 500 mil anos de evolução. Se nós evoluirmos durante todos esses anos, esses mecanismos que a evolução proporcionou devem ser importantes para a gente emagrecer ou engordar. Vamos ver o que acontece? Quais são os maiores comilões da natureza? Os leões? Os tigres? De que eles se alimentam? De carne e de gorduras. Eles comem o animal inteiro. Então eles comem grande quantidade de alimentos. Leão é gordo ou é magro? Magro. Um leopardo. Um tigre. Então, vocês vejam, às vezes comer muito não se torna gordura. Mas alguém vai dizer assim, mas eles fazem muito exercício. Quem faz exercício é a leoa. Quem caça é a leoa. O leão é preguiçoso. O leão não se mexe. O leão é um sedentário. E os que estão no cativeiro? Quando o leão vai para o zoológico, ele engorda? Interessante. Mas vamos ver. Quem são os maiores vegetarianos da natureza? Os elefantes. Os hipopótamos. O que eles comem? Vegetal. Estão vendo como as regras não são tão simples? Vamos brincar de olhar mais coisas? O urso polar e o urso das florestas. O urso polar vive no polo. O que tem de comida no polo? Peixe. Vocês já viram fotografias de ursos como eles são bonitos? São pouco gordinhos, eles têm um pouquinho de manta na frente, mas são extremamente atléticos. E vocês já viram as fotografias dos ursos das florestas temperadas, por exemplo, nos Estados Unidos e do Canadá? Eles são gordinhos. Qual é a diferença entre um e outro? Alimentação. Além da carne, o que esse urso das florestas temperadas come? Ele come sementes. Ele come várias coisas e muito mel. E aí se pergunta, mel engorda? Muito. A gente vai falar para vocês que mel é uma das coisas que engorda muito. A frutose pura, a frutose favorece a deposição de gordura. Então, começa a mostrar que mesmo em determinadas espécies, a alimentação começa a jogar um papel muito importante. A baleia e os peixes. A baleia é gorda ou é magra? Gorda. Vocês já viram? Quando matam uma baleia, o que ela come? E quando a gente vai consultar um médico nutricionista, o que elas mandam a gente comer? Peixes. Então vocês veem como é bom, né? Os nossos metabolismos têm segredos. Os cães selvagens, os cães domésticos, quais são os cães selvagens? A hiena, o lobo, como é que eles são? Tá. E os nossos cães domésticos, como é que eles estão fazendo agora que eles estão comendo a nossa comida? Vocês estão vendo, então, que a alimentação é extremamente importante para definir se nós vamos ser magros ou gordos. Mas nós temos que conhecer metabolismo porque tem perguntas que a gente tem que explicar. Panorama nutricional, então, nós estamos alimentando bem? Pois é. Eu, quando escrevi um livro em 1998, eu falava isso. Que as pessoas não estavam se alimentando bem. E que era necessário que elas procurassem mais os médicos e os nutricionistas e apresentavam estatísticas que as pessoas estão se alimentando mal. E, infelizmente, a maior parte dos médicos em Pelotas dizia isso. Não, o Morinha está louco. O Morinha quer vender remédio. As pessoas conseguem tudo que querem nos alimentos do dia a dia. Vocês viram o que saiu semana passada no IBGE? 90% dos brasileiros comem mal. 90% dos brasileiros têm carências nutricionais, carências de vitaminas, de minerais e de aminoácidos. Nós estamos comendo muito mal, nós estamos comendo muito sal, mais do que o dobro. Por isso nós temos 25% da população hipertensa. Nós estamos comendo muito açúcar, nós estamos comendo mais do que o dobro do que deveríamos de açúcar. E por isso nós temos muito diabético. Nós estamos comendo muito mais gordura do que deveríamos. Nós temos muita gordura nossa mesmo, muita fritura.
Por isso nós temos muitas doenças cardíacas. E assim vai, pessoal. Embora os brasileiros estejam comendo mal, eles estão obesos. 40% da população brasileira, e isso é um fenômeno mundial no Ocidente, 40% da população está obesa. Ou seja, pessoal, nós estamos comendo mal e estamos sedentários. E por que eu estou preocupado com isso? Porque a gordura é feia? Não. Eu estou preocupado porque a obesidade é fonte de doença. A obesidade leva à hipertensão. A obesidade leva ao açúcar elevado. A obesidade leva às doenças cardíacas. A obesidade leva a uma série muito grande de doenças. Por isso que nós devemos refletir sobre esse tema. Não é? Bom, então eu botei fome celular, fome bioquímica, porque é um paradoxo. Nós estamos comendo muita caloria e estamos com fome bioquímica porque não estamos conseguindo os nutrientes que nós precisamos. Pessoal, nós precisamos de 45 nutrientes essenciais para ter qualidade de vida. 45 nutrientes, entre vitaminas, minerais e aminoácidos, para que nós tenhamos o nosso laboratório bioquímico funcionando à perfeição, para que a gente tenha o máximo de eficiência biológica e, portanto, a doença menos e tenha mais qualidade de vida. Vamos refletir um pouquinho, pessoal. Quando eu falava que obesidade é fator de doença, eu vou provar para vocês. Eu vou fazer uma implicância com vocês. Eu vou judiar com vocês. Bom, quem é que conhece um gordinho de 95 anos? Vamos reduzir. Um gordo de 90 anos. É muito difícil. Um gordo de 85. Pessoal, é difícil. Porque na hora em que nós somos obesos, o obeso começa com uma série de transformações bioquímicas, de desordens bioquímicas, que levam a abreviar a sua vida em pelo menos 10 anos. Então a questão que nós devemos propor é se nós queremos viver mais ou não. Se nós queremos viver com qualidade ou não. Essa é a justificativa para a gente decidir perder um pouco de peso ou não. Eu quero viver mais e eu quero viver com qualidade. Eu quero ver o meu neto ou eu não quero. Bom, aí então nós vamos começar a pensar, se nós estamos com obesidade, nós vamos começar a falar sobre alguma coisa, sobre algumas dietas, o que a gente conhece ou não. Primeiro eu queria falar do Atkinson. Já ouviu falar do Roberto Atkinson? Um médico americano que fez uma proposta de dieta, e essa proposta de dieta se mostrou bastante eficaz nas perdas de peso. Mas ele foi crucificado. Eu não estou defendendo ele, estou falando de história. Não, porque já tem gente que já fica com um tijolo, assim, uma tijolada dele sem defender o Atkinson. Então, o Atkinson conseguiu, na década de 70, na década de 80, ele conseguiu grandes resultados com dietas hiperproteicas, fazendo com que as pessoas, dizendo que as pessoas podiam comer o que quisessem de proteína, que podiam comer o que quisessem de gorduras, que elas não engordavam. E o pior é que ele estava certo. Olha aqui, estou dizendo que ele estava certo na perda de peso, não estou recomendando porque vocês ficam as artérias e vê tudo entupido, vocês não vão de colesterol. Mas emagrecinho. Nós estamos falando. Aí nós aprendemos com ele. Então, mas de onde ele tirou essa ideia? Da natureza, pessoal. Ele vendo a evolução humana dos milhares, das centenas de anos, ele viu que os nossos primitivos, que a dieta paleolítica, a dieta de milhares e milhares de anos, era uma dieta onde os homens só comiam praticamente carne. E no máximo frutas. Porque não existia agricultura, pessoal. A agricultura tem 10 mil anos. E a vida na Terra tem 500 mil. Então, durante 490 mil anos, nós comemos carne e frutas. Não existiam outros alimentos. E os homens eram magros. Claro que também não eram sedentários. Mas o Atkinson aprendeu então com a história. Ele não sabia a bioquímica que hoje, eu vou falar para vocês, hoje vocês vão saber por que o Atkinson estava certo quando dizia que proteína emagrecia. Ou que proteína não engordava, vou falar melhor. Nós aprendemos, e nós vamos ver mais adiante, que as dietas modernas, aquele consenso ao qual já chegou, e que existem diferenças entre um modo de pensar e que existe uma diferença entre um modo de agir, mas basicamente já existe um esqueleto onde a gente pode acreditar e aceitar. O que nós sabemos agora? Nós sabemos que para perder peso é absolutamente necessário mudança de hábitos alimentares. Absolutamente necessário.
Quem tem gene para engordar, quem tem metabolismo lento, precisa aprender a comer diferente, ou seja, mudar seus hábitos alimentares e comer em menor quantidade. Nós vamos ver que ele não vai precisar de abster de praticamente nada, mas ele vai ter que reduzir quantidade, com certeza. Vamos pensar sobre isso. Ele vai ter que mudar os alimentares. Por isso que dieta sempre vai passar pelo nutricionista, que conhece mais de nutrição do que os médicos. E não estou fazendo nenhuma injustiça. Os exercícios, pessoal, nós estamos numa sociedade altamente sedentária. Nós precisamos fazer exercício. Nós, durante 500 mil anos, nos mexemos, caçamos, andamos. E nos últimos 50 anos, nós não levantamos mais da cadeira nem para mexer no controle da televisão. Nosso organismo foi feito para se mexer. Exercício tem um papel fundamental, nós precisamos nos mexer. Quanto? Qual o exercício? Aqui nós temos também professores de educação física. Então, nas academias, onde nós recorremos hoje para ter saúde, para fazer exercícios bem orientados e com o máximo de resultados, eles vão dizer, em cada caso e para cada construção física, qual o exercício melhor, qual que vai ter resultados. O mínimo que nós precisamos fazer, o mínimo é a caminhada, o mínimo são 150 minutos de exercício por semana. A Organização Mundial da Saúde, quem não faz 150 minutos de exercício por semana é sedentário. Então, mínimo 150. O que é isso, pessoal? 30 minutos, 5 dias por semana, 40 dias, 4 vezes por semana. Dá para fazer? Claro que dá. É só a gente. E se a gente quiser depois exercício aeróbico, mais carga, mais um plus, a gente procura uma boa academia. Em Pelotas tem. Sua saúde merece confiança. E para gerar confiança é preciso saber unir história e tecnologia, juntando a esta fórmula compromisso socioambiental e responsabilidade. Uma fórmula que faz sucesso há tantos anos só poderia ter um resultado. Farmácia Natura. Sua saúde, nossa história. Agende sua visita. Farol Espaço Terapêutico oferece seminários e cursos com Lua Buquerque, Reiki Sistema Usui Tibetano e Karuna Reiki, Radiestesia Clínica com ênfase em florais, Tarô de Crowley, Numerologia. Farol Espaço Terapêutico. Acesse o nosso site www.farolterapeutico.com.br.